Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimentar aqui a presença dos servidores do DETRAN, dos servidores da LOTERJ, parabenizá-los, parabenizar o deputado Luiz Paulo por esse período de luta que já atravessa governos e que, enfim, vai chegar a uma vitória. A gente tem visto no estado do Rio de Janeiro um período muito longo de maltrato aos servidores e aos serviços públicos. Por isso, cada vez que a gente vê uma vitória como essa, o pessoal se soma, faz parte. Por isso, é sim ao PL, não ao veto. Vamos derrubar esse veto e garantir os direitos dos servidores. Pelo Partido dos Trabalhadores, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu também quero, em nome do Partido dos Trabalhadores, saudar os servidores públicos da LOTERJ e do DETRAN e dizer da importância dessas iniciativas tomadas pelo deputado Luiz Paulo, cumprimentar o líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, que conseguiu, ao lado do... Depois é o deputado Ferreirinha e Alexandre Quinopolo. Senhora presidenta, demais deputados, acho que o projeto de resolução do deputado Dionísio Lins trata de uma questão relevante que a gente tem que se debruçar aqui nessa casa. A gente mudou a forma de organização da casa no que diz respeito a uma série de seus custos, dos seus gastos, das suas despesas, também se reflete no funcionamento do exercício dos mandatos parlamentares. Eu sou um deputado que faço diligências, que visito instituições, que adentro prédios públicos, prédios privados financiados pelo poder público. E para fazer isso, para exercer meu papel de fiscalizador, que eu não abro mão, fui eleito para isso, já entrei em construções financiadas pelo poder público, já entrei em hospitais psiquiátricos que desrespeitavam gravemente os direitos humanos, já entrei em escolas, já entrei numa série de equipamentos e dispositivos públicos ou financiados pelo poder público, que a minha prerrogativa de parlamentar me dá a possibilidade de fiscalizá-los. Muitas vezes, para fazer esse ingresso, a gente precisa fazer de automóvel. Por isso, quando a gente vai fazer um tipo de diligência desse tipo, a gente se utilizava do carro oficial. Agora, nós não temos mais carro oficial. Como é que a gente resolve essa situação? Além disso, ao optar pelo não uso mais de uma frota de carros oficiais, a mesa diretora dessa casa decidiu por fazer a descentralização de uma verba que permite, inclusive, o aluguel de veículos. Esses veículos não são veículos oficiais, mas são veículos financiados pelo dinheiro da Assembleia Legislativa e que, portanto, devem ter um uso semelhante ao uso que seria feito dos veículos oficiais. Então, a gente tem duas questões a enfrentar. Uma relacionada às prerrogativas do exercício parlamentar, que o carro oficial pode ser necessário, por exemplo, para uma diligência. Outra que diz respeito a carros que não são carros oficiais, mas são similares aos carros oficiais, porque serão alugados pelo dinheiro público. Como que a gente resolve essa questão? Eu acho que um projeto de resolução talvez não nos dê os elementos suficientes para fazer um disciplinamento desse processo. Talvez o melhor fosse uma decisão da mesa diretora que detalhasse o disciplinamento desse conjunto de situações. Eu, particularmente, numa primeira discussão, me inclinei a defender qual posição? Os carros alugados pela Assembleia Legislativa devem ser identificados como carros alugados pela Assembleia Legislativa. Tem que constar no sítio eletrônico da Alerj todos os carros que são alugados permanentemente pela Assembleia, para que esses carros possam ter seu uso controlado pela sociedade. Isso é uma forma da gente zelar pelo dinheiro público
que os deputados que alugarem carros vão estar usando ao alugarem seus carros. E 2, a gente tem um problema trazido aqui pelo deputado Luiz Paulo. Se esses carros tiverem uma identificação e os deputados que optarem por não alugar carros, como, por exemplo, até esse momento é a minha opção, como vai ser para eu fazer uma diligência se nós vamos ter uma parte dos carros da Alerj identificados e outros não? A discussão que a gente fez inicialmente na bancada do PSOL, e por isso apresentamos emendas nesse sentido, é de que a gente tem uma identificação que tem que se pensar melhor como é que se regulamenta também essa identificação, que possa ser móvel, no sentido do que foi dado o exemplo aqui, a serviço da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Que isso seja disciplinado e organizado pela mesa diretora da Alerj. Isso para quê? Para que o parlamentar que realiza diligências, que o parlamentar que vai entrar num imóvel onde é competência dele fazer uma diligência, numa área de preservação ambiental, num prédio público que seja, ele possa se identificar como estando a serviço da Assembleia Legislativa. Essa é uma prerrogativa que nós temos, que não podemos abrir mão. Eu não posso chegar numa instituição e ser barrado porque o meu carro não está identificado como um carro a serviço da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente, se eu não me engano, a nossa bancada fez emendas, a gente vai manter as emendas, porque acha que esse é um tema sensível, que talvez o nível de detalhamento da regulamentação não fosse nem o ideal de ser feito através de um projeto de resolução, talvez através de uma decisão da mesa diretora que disciplinasse, inclusive como decorrência da verba que vem sendo agora disponibilizada para os parlamentares que aderiram nas verbas de gabinete. Então, fica essa nossa posição. A gente é contra a produção de qualquer tipo de privilégio para os parlamentares. Mas a gente entende que existem prerrogativas no exercício do mandato que devem ser respeitadas para que a gente possa cumprir plenamente o nosso mandato. Eu cito aqui, fui no conjunto habitacional Zilda Arnes, lá em Niterói. Tive que entrar com o meu automóvel. Fui no hospital psiquiátrico, que felizmente conseguimos que fosse fechado, porque desrespeitava os pacientes de forma gravíssima, Alfredo Neves, financiado pelo SUS, gerenciado pela Coordenação de Saúde Mental. Fui com carro oficial. Então a gente tem que ter um instrumento que nos garanta a prerrogativa de parlamentares e tem que ter também um controle sobre os automóveis que passarão a ser alugados pela Assembleia Legislativa para uso dos deputados. Então, me parece que um disciplinamento que vai nesses dois sentidos, da identificação dos carros alugados, por um lado, para que se saiba que estão a serviço da Assembleia, e, por outro, de identificação dos carros que estejam a serviço da Assembleia, mesmo que não sendo carros alugados. Isso nos permite responder a essas duas questões sem abrir qualquer tipo de margem para que se compreenda que ao se estabelecer a identificação de um veículo, se esteja buscando qualquer tipo de privilégio, porque essa não é a intenção do deputado Dionísio Lins e essa não é a intenção da maior parte dos deputados que quer, de fato, poder exercer seu mandato e estabelecer o seu papel de fiscalizador. Deputado Renan Ferreirinha, o próximo inscrito. Presidente, esqueceu uma oportunidade muito pertinente. Esse é o primeiro orador inscrito, deputado Rodrigo Amorim. Obrigado. Eu tinha conversado com o nosso presidente André Ciliano, desde já destacando que é sempre muito alvissareiro observar Vossa Excelência presidindo a sessão. Mas tinha combinado com o presidente que não causaria qualquer tipo de tumulto durante a ordem do dia e que deixaria para falar ao final, até porque é uma questão, e aqui agradeço, olha, a nossa bancada unida do PSL, zelosa, que fica até o final de todas as sessões, diferente de uns e outros aí que fazem só o circo pegar fogo, depois vão embora, brincar o carnaval,
pular fogueira, enfim. Senhora presidente, o assunto é muito sério. O assunto é absolutamente sério. E eu sinto um cheirinho de pizza no ar. Na realidade, mais uma vez, esse parlamento que deveria estar preocupado em restabelecer sua confiança perante a opinião pública, que deveria estar preocupado em restabelecer a sua autoestima, nos dá uma demonstração que transgredir compensa. Nos dá uma demonstração que o crime compensa. Eu quero deixar muito claro, senhora presidente, que a atitude protagonizada pela deputada na semana passada, muito embora quero deixar registrado também a certa soberba, petulância e empáfia da deputada aqui presente, mas foi um gesto de transgressão. Aqui não tem bobo. Botar uma logomarca dizendo que é do gabinete, depois, durante todo o documento, se portar como presidente da comissão sem deliberar, isso é transgressão. Se houve um acordinho hoje lá no encontro lá com a Comissão de Direitos Humanos, são outras questões, mas essa casa deveria enfrentar essa temática e não simplesmente botar pano quente no que aconteceu. E o que mais me causa perplexidade, deputado Serafini, é que não foi com a forma cordata, sensata que Vossa Excelência manteve o diálogo na semana passada, não. Foi com soberba, com lacração, com empáfia, com um videozinho na internet, como se nós fôssemos os bobos, como se a população do Rio de Janeiro fosse a boba. E aí vem aqui a deputada do PSOL, faz o que quer, bota o nome do Rio de Janeiro na lama, transgride, frauda, porque falou em nome de uma comissão que não tinha deliberado, comete toda sorte de transgressão. Isso vai para a imprensa, vaza para a imprensa. Parece que essa Assembleia Legislativa, que o Poder Legislativo está em contramão, está indo de antagônico ao que o governador está fazendo, coisa que não é verdade. Haja vista que eu protocolei nessa casa uma moção de repúdio a essa temeridade que foi apresentada aos organismos internacionais, ilegítima, e foi assinada pela maioria da casa, o que deixa claro que a maioria dessa casa está de braços dados com o governador no tocante à política de segurança pública. Então induz todo mundo a erro, faz o que bem entende e depois numa empáfia, como se diz no popular, cheia de marra, vai para a internet e fala o que bem quer, fica desfilando aqui de narizinho para o alto, enquanto o deputado Bruno Dauari dava entrevista para um canal de televisão, passa de forma jocosa, desrespeitosa, deputado Serafini, e fala assim, olha, ele já está falando que vocês orientaram, pode ficar feliz, e continua desfilando de narizinho em pé. Isso é um absurdo, senhora presidente. Primeiro que tem que haver algo que se chama decoro, precisa haver respeito. Nós divergimos na ideia, eu não faço a menor questão de ficar amigo de quem pensa diferente de mim, com essa turma aí, ó, que só pensa as aberrações e as pautas malignas que tanto eles trazem para o Rio de Janeiro. Você manter uma relação cordial, sensata com quem pensa diferente, com quem promove o debate democrático, não há problema algum. Muito pelo contrário, é muito bem-vindo. E acho que essa casa precisava disso. Agora, eu não faço questão nenhuma de ser amiguinho de ninguém do pessoal, não. Agora, o mínimo que precisa haver nessa casa é respeito. Passar com deboche, empáfia, prepotência, arrogância, nós não vamos permitir mais, senhora presidente. Nós não vamos permitir mais. É um absurdo isso. É um absurdo. Então eu quero dizer que essa casa... O plenário está reivindicando a inscrição no expediente final. Quem está reivindicando é o deputado Eliomar, em nome próprio, e que o que fizeram hoje, nessa casa foi ceifar que falassem. Para inscrever deputado Eliomar, eu estou falando, final, deputado Eliomar, final, eu estou falando, então deputado Eliomar, não aproveitar deputado Eliomar, eu estou falando porque fomos, deputado Eliomar, fomos ceifados. Vossas Excelências falam tanto de intolerância, Eliomar, mas são os mais intolerantes. Vossa Deputado Excelência fala Alexandre. tanto de intolerância, mas é intolerante. Eu falei que teriam dias difíceis e terão. Não vão ganhar no grito, deputado. Não vão ganhar no grito. Deputado, o que aconteceu hoje nessa sessão, foi calar a boca do PSL e dos deputados de bem dessa casa. Nós não vamos ficar calados.
O que houve foi pizza, um acordão e, mais do que isso, a deputada desfilando com toda a marra possível, de nariz em pé, Já com estou soberba tentando colocar e ordem, arrogância. deputado. Deputado, o que está acontecendo é um absurdo. Presidente. E o que me chama mais atenção são os deputados impedir o PSL de falar. Isso é um absurdo. Quando eles falam o que querem, eles falam o que querem. E eles passam mais uma vez a narrativa de colocar o cidadão de bem, o parlamentar de bem contra a imprensa, jogando isso contra a imprensa e dizendo que nada fizeram. Presidente. Então é o seguinte, olha, estou mais uma vez sendo cerceado de me manifestar no plenário da Assembleia Legislativa. Lembrando que tem ainda mais não nada, anunciei o não tem expediente mais final. nada na ordem do dia. Não Eu anunciei respeitei a ordem o do expediente dia. final. Agora, eu não vou permitir esse tipo de comportamento, senhora presidente. Se vem do nosso lado, é pancada para todo lado. Agora eles podem transgredir e fazer o que bem entendem. Isso é um absurdo, senhora presidente. A gente não pode mais permitir esse tipo de comportamento. Nós temos que dar uma demonstração para o Rio de Janeiro que o crime não compensa. A transgressão não compensa, senhora presidente. Muito obrigado. Só Pela ordem, para presidente. Fui citado. já vou dar a palavra. Lembrando aos senhores parlamentares e às senhoras parlamentares que eu não anunciei o expediente final. Eu disse, antes de anunciar o expediente final, concedo a fala ao deputado. Foi o que eu fiz, concedi a fala e agora vou conceder a fala para o deputado Serafim, dando 3 minutos para cada um. 3 minutos para cada um. O deputado Serafim, que foi citado e vai falar. O deputado Luiz Paulo, que lá atrás já tinha levantado a mão. Presidente, eu respeitei o presidente siciliano, que até o secretário sabe disso, Presidente. que falou que é liberal pela ordem pós-matéria. Eu tô aqui o tempo Exatamente. aqui. Então eu vou aguardar aqui meu pela ordem também, Não, presidente. Vou chamar, estamos dentro do horário da ordem do dia, eu não anunciei o expediente final. Eu dei a palavra ao deputado Alexandre, ele fez uso da palavra, ele citou um deputado, ele vai falar, tem 3 minutos. O deputado Luiz Paulo já tinha me sinalizado lá atrás, estou errado, deputado Luiz Paulo, eu estou dando a ele, o Pobel e depois a deputada também, que foi Renata, que foi citado, correto? Vai ter o expediente final que ainda está dentro do horário do expediente. Eu não anunciei o expediente final. Estou aqui orientado pela mesa diretora, pelo secretário, eu não anunciei o expediente final. O expediente ainda está dentro do expediente. Eu não posso, deputado, tirar o direito de fala dos deputados que estão aqui no plenário até este momento, porque eu não anunciei o expediente final. Quando eu anunciar o expediente final, não fala mais ninguém, só quem se inscreveu no expediente final. Correto? Com a palavra o deputado Flávio Serafim. Senhora presidenta, a gente está diante aqui de uma tentativa de se construir uma narrativa que não tem respaldo com a realidade. A gente, no primeiro trimestre do Estado do Rio de Janeiro, assistiu a um crescimento da letalidade policial. O que significa isso? Significa que a nossa polícia está matando mais quando está em serviço do que matava antes. Isso é um problema. Isso é um problema reconhecido por todos os organismos internacionais, por todos e todas que discutem política de segurança pública com seriedade. A política de segurança mais efetiva é aquela que consegue diminuir a violência, é aquela que consegue diminuir índices de criminalidade sem matar mais pessoas, sem criar mais situações de violência. Isso é um consenso internacional entre todos os organismos que discutem segurança pública. O Rio de Janeiro tem sido historicamente questionado por ter uma política de segurança violenta. O governador Wilson Witzel, desde que se elegeu, tem estimulado a prática da letalidade policial. E mais recentemente, ele gravou um vídeo dentro de um helicóptero, estimulando o uso de helicópteros e essa prática de tiros em comunidades pobres, o que inclusive leva à morte de pessoas que não têm nenhuma relação com o crime, com a venda de entorpecentes, com nada disso. A gente tem vários casos de estudantes, de pessoas uniformizadas que já morreram em decorrência de operações policiais. Isso é grave. Isso é grave e atinge toda a sociedade e a gente critica essa lógica da política de segurança pública, que inclusive
leva também à morte cada vez maior de agentes da segurança pública. Por isso, um conjunto de 8 deputados fizemos uma representação ao Ministério Público questionando esse estímulo à letalidade policial e questionando também o uso pessoal que o governador fez de uma operação da polícia para se promover. A deputada Renata Souza, além de assinar essa representação ao Ministério Público, encaminhou uma denúncia a organismos internacionais de direitos humanos. Isso faz parte das prerrogativas dos parlamentares. Qualquer parlamentar tem direito de fazer isso. O que os deputados estão querendo fazer é não enfrentar o mérito da gravidade dessas ações do governador e dizer que a deputada falou em nome da comissão. Não é verdade. Todos os exemplares que circularam aqui de rascunhos e, principalmente, as versões finais protocoladas juntos a esses organismos internacionais, mostra que ela se qualifica como deputada estadual, Para concluir, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos. E ela se qualificar como presidente da Comissão de Direitos Humanos não significa ela falar em nome da comissão. Se ela falasse em nome da comissão, os deputados estão em primeiro mandato, talvez ainda não tenham clareza sobre isso, não ia estar deputada Renata Souza encaminha. Ia estar a Comissão de Direitos Humanos, através da sua presidenta Renata Souza, encaminha. Isso é muito diferente. E não tem dúvida sobre isso aqui na prática da Assembleia Legislativa de todas as comissões. Por isso, o que houve hoje, e aí eu acho que considero um desrespeito com todos os deputados que participamos da reunião, não foi um acordinho ou uma tentativa de construir uma pizza. Foi uma tentativa de construir procedimentos em comum para o funcionamento das diferentes comissões, especialmente da Comissão de Direitos Humanos, onde as divergências apareceram de forma mais crua, mais inicial, até porque é uma das comissões onde as divergências ideológicas aparecem de forma mais polarizada. Então, o que houve foi um esforço de vamos tentar estabelecer procedimentos em comum para que a gente possa ter menos conflitos. E, por fim, o que a gente não pode admitir é uma tentativa de calar parlamentares. A deputada Renata Souza atuou dentro das suas prerrogativas de deputada e a gente não vai aceitar que nem contra ela, nem contra nenhum outro deputado dessa casa se estabeleça uma lógica de censura, de perseguição, de ameaça à perda de mandato, de ameaça de tentativa de destituir da presidência da comissão porque utilizou das suas prerrogativas. Os deputados que discordam têm o direito de discordar, mas transformar o exercício parlamentar numa ação ilegal, numa ação criminosa, como o discurso desses parlamentares vem fazendo, significa fazer coro com a escalada autoritária e tentar inibir a atuação parlamentar. Não vão nos inibir, não vão nos intimidar, e a deputada Renata, eu e todos os membros da bancada do PSOL continuaremos andando de cabeça erguida, de nariz empinado não, porque respeitamos a todos e todas, não só parlamentares, respeitando a todos e todas que fazem parte da nossa sociedade, mas não vamos baixar a cabeça nem nos intimidar diante de ameaças, diante de gritos autoritários. Deputado Luiz Paulo, depois deputado Pobel. Senhora presidente, primeiro, eu gosto profundamente de respeitar o regimento e respeitar as instituições. Errado o tempo da presente sessão, Senhora presidente, passa-se ao Senhora expediente presidente, final. eu fui citado como perseguidor aqui, porque acho que está claro para todos aqui que foi Não foi através citado, do meu Bruno, mandato o nome, que... não foi citado nome algum. Nome não. Nome, eu estava Eu fui... Nome Só não. citou O quem Foi tem autor cargo da no governo. representação, senhora Só presidente. citou quem tem cargo no governo, não sei se é o caso. A deputada Renata se Nome- pronunciou. Eu acho que eu tenho todo o direito de me pronunciar. Deixa eu só anunciar o encerramento da Senhora sessão. presidente, falaram aqui Vou encerrar o todos, expediente. menos o autor da representação. Eu acho que eu tenho muita coisa para esclarecer. Não vou tomar o tempo da senhora.
nem dos outros parlamentares. A gente sabe que tem um expediente final. Expediente final. Bruno. Foi acordado Bruno, aqui que a gente não iria Bruno, tratar esse tema no plenário. Bruno, Mas já que o tema deputado está Bruno, sendo tratado, Deputado eu tenho Bruno, deixa eu só obrigação... encerrar a sessão pelo regimento. Mas deixa eu me já pronunciar, porque na hora que terminar a sessão, vai cair no expediente final e a gente não vai ter o registro da explicação do parlamentar que fez a representação. O plenário está de acordo? Não, em não, votação? não tem. Então, O verificação. plenário é soberano. É só inscrever no expediente verificação, final. então, presidente. O livro O plenário é está aberto. soberano. Senhora Por favor, presidente, deputado não Bruno, o Senhora plenário é presidente. soberano. Senhora presidente. Deputado Bruno. Senhora presidente, Verificação, eu não vou... então, de quórum. Verificação. Então, verificação de quórum. Senhora presidente, já Verificação passou o tempo de da quórum. verificação. Já passou o tempo de se pedir Verificação verificação. de quórum. Senhora presidente, Verificação não vamos de tumultuar quórum. o final Deputado Eliomar. Verificação de quórum. Deputado Eliomar. Não pode ser desse É jeito. verificação de Então, não pode- votação, não De estamos votação. em processo de votação, presidente. Senhora Então, presidente. então acabou. Então também o que está acontecendo aqui não pode acontecer. Senhora- Não pode acontecer. O que está acontecendo aqui, infelizmente, Deputado nobre Eliomar. deputado Tia Ju, não pode acontecer. A senhora é quem conduz o processo legislativo. A sessão está encerrada. Senhora presidente, eu não A posso sair sessão prejudicado. é encerrada. Pelo Senhora tempo presidente. regimental, a sessão é encerrada. Passa-se ao expediente final. Senhora presidente, Passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Valdec Carneiro. eu queria que constasse na ata essa censura em relação à nossa palavra. Deputado, eu queria aqui deputado dizer, Bruno, senhora Vossa presidente, Excelência pode se senhora inscrever. presidente. Deputado Bruno. Então não deveria ter dado o pela ordem para nenhum parlamentar dessa casa. Eu como representante, eu como Deputado autor da Bruno, representação. eu cumpri o contrária- regimento até o horário, contrária tempo a parlamentar pôde fazer. Senhora A presidente. parlamentar pôde fazer a manifestação dela e o É autor do- impressionante. e o autor do- Senhora Senhora presidenta, presidenta, a senhora está fui sendo chamado pro expediente. questionada Eu como pediria a presidenta. administração para cortar os microfones. Pedi à administração para cortar os microfones. Foi anunciado pelo tempo regimental, encerrada a sessão, passa-se ao expediente final. O deputado pode se inscrever, ou o deputado, assim que abrir a sessão de amanhã, já se pronuncia para ser registrado na casa. Mas foi cobrado de mim, da minha pessoa presidindo, o cumprimento do regimento. Eu estou cumprindo. Encerrou o tempo regimental, estou anunciando o expediente final. O deputado Bruno ainda tinha alguns minutos, não conseguiu falar, passa seu expediente final com o primeiro orador inscrito, que é o nobre deputado Valdec Carneiro. Os deputados que quiserem continuar debatendo e discutindo essa temática, na sessão ordinária de amanhã, assim que abrir a sessão, pede pela ordem ou se inscreve. Deputado Valdec Carneiro, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, no expediente final, gostaria de pronunciar, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores. Pessoas que nos assistem pela TV Alerj. Hoje eu venho à tribuna para destacar a gravidade do momento que estamos vivendo no nosso país. A gente chega ao mês de maio com uma agenda governamental tenebrosa, de destruição do nosso Brasil. Em primeiro lugar, um governo que tem como principal agenda legislativa uma reforma da Previdência que vai deixar a população brasileira mais pobre. Uma reforma que quer fazer, por exemplo, que idosos, pobres, miseráveis, que só consigam ter como renda familiar menos de 1/4 do salário mínimo, só possam acessar o benefício de prestação continuada quando completarem 70 anos. A quantidade de idosos que vivem em situação de miséria e que chegam aos 70 anos é mínima. Não sobrevivem até lá. E o governo Bolsonaro quer justamente que eles morram. Querem dificultar o acesso
a aposentadoria dos trabalhadores rurais. A aposentadoria dos trabalhadores rurais é uma política fundamental para a manutenção do homem no campo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 98% da população já é urbana. Isso se reflete nas dificuldades de vida nas nossas grandes cidades, nas dificuldades de uma política de habitação que garanta moradia digna, na realidade de violência que a gente enfrenta nos grandes centros urbanos. A garantia da aposentadoria para os trabalhadores rurais é fundamental para a vida dessas pessoas e é fundamental para um projeto de país. Mas a reforma da Previdência, ela é cruel com todos e todas os trabalhadores. Ela vai levar a uma queda média de 30% a 40% das aposentadorias de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Vai dificultar o acesso à aposentadoria. É uma reforma que vai levar ao empobrecimento da população brasileira. Além disso, o governo Bolsonaro segue ensandecido na sua agenda armamentista. 2 semanas depois de um oficial do Exército responsável por controlar as armas da instituição ser preso, acusado de envolvimento com tráfico de armas, numa trama que inclusive envolvia clube de tiros, Bolsonaro solta um decreto absolutamente inconstitucional, fazendo um liberou geral no porte de armas da população. Pessoas que se digam colecionadoras, pessoas que têm porte de armas, podem ter até 5.000 munições nas suas casas. 5.000 munições, senhor presidente. É autorização para as pessoas darem quase 500 tiros por mês, mais de 100 tiros por semana. Que patamar é esse de munição que as pessoas podem ter em casa? É um absurdo, é um estímulo à dinâmica da violência. Vai aumentar o número de assassinatos no trânsito, vai aumentar o número de assassinatos vinculados à violência doméstica, vai aumentar o número de assassinatos relacionados à violência entre vizinhos, vai aumentar o número de assassinatos em geral, vai dificultar o controle sobre armas e munições no trabalho da própria polícia, para que crimes possam ser desvendados. O que está em jogo é uma agenda de destruição do nosso país. O governo decreta um contingenciamento de 30% do orçamento das universidades. Começa decretando corte em 3 universidades que tiveram eventos públicos críticos ao governo Bolsonaro. É a perseguição ao pensamento divergente, é a tentativa de estabelecer a censura nas nossas universidades. O que o Bolsonaro quer que os governos façam? Que impeçam debates onde tenham na mesa pessoas que são críticas ao governo, quer estabelecer a censura. Isso é a deterioração completa da nossa democracia. Na sequência, ele estabelece o corte em todas as universidades e argumenta que vai estabelecer uma agenda de valorização da educação básica. Mentira, porque junto no corte das universidades, houve também um corte aos demais instituições de ensino federais, como o Colégio Pedro II, como os institutos federais, instituições de ensino que oferecem educação básica, que oferecem educação tecnológica, que levaram educação de qualidade, que levaram desenvolvimento regional para vários rincões desse país, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro. É um absurdo o desmonte da educação promovida pelo governo Bolsonaro. Que agenda é essa que empobrece a população com a reforma da Previdência, que enfraquece o acesso ao ensino superior com ataque às universidades, que avança no autoritarismo na tentativa de silenciar as críticas, que estimula o armamento descontrolado da população? É uma agenda de descontrole, isso tudo vitaminado com brigas entre facções dentro do governo,
os filhos do presidente se associando a uma figura lamentável que, de tantas calúnias que produz, um astrólogo que se diz filósofo, de tantas calúnias que produz, tem que viver nos Estados Unidos para não ser obrigado a responder pelos crimes que pratica no nosso país. Atacam os militares, atacam outros ministros, falam em conspiração dentro do próprio governo Bolsonaro. Ao fim e ao cabo, é um governo que se movimenta o tempo inteiro produzindo inimigos. Sejam esses inimigos a oposição, sejam esses inimigos parte do próprio governo. Onde isso vai parar? Isso aprofunda a crise da nossa democracia. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente se depara com essa situação, onde, não satisfeito em estimular o aumento da letalidade policial, em estimular execuções sumárias, o governador Wilson Witzel, um ex-juiz federal que deveria zelar pelo respeito à Constituição, fica estimulando a pena de morte informal decretada na ação policial. Isso não pode. Isso é inconstitucional. Isso é bárbaro. Nenhum país no mundo legitima a execução sumária, a pena de morte informal. Mesmo os países que adotam a pena de morte, a pessoa, para ser condenada, tem que passar por um processo judicial com direito de defesa. O que o governador tem estimulado é bárbaro. Por isso foi denunciado ao Ministério Público, por mim, pela deputada Renata Souza e por vários outros deputados. Por isso foi denunciado à ONU e à OEA pela deputada Renata Souza. E agora, uma tentativa de intimidar a ação de parlamentares críticos ao governo vem abrir um processo contra a deputada Renata Souza na Comissão de Ética. Ora bolas, um deputado agora no exercício das suas funções não pode fazer uma denúncia contra o governador? É constitucional, é papel do deputado legislar e fiscalizar o poder executivo. Não nos silenciarão, não silenciarão a deputada Renata Souza, não nos intimidarão. É uma vergonha que aqueles mesmos que quebraram a placa de Marielle Franco, que bateram palmas para as calúnias que foram divulgadas na internet contra Marielle após o seu assassinato, agora queiram calar mais uma deputada negra da favela da Maré, que inclusive foi da equipe e da coordenação do mandato de Marielle Souza. É o avanço da barbárie esse tipo de prática. É o avanço do autoritarismo contra a nossa democracia. Não podemos aceitar. A nossa posição é um chamado ao bom senso. É o chamado para que o governador respeite a Constituição e desenvolva uma política de segurança pública nos marcos legais, onde a gente diminua a letalidade policial, onde a gente diminua a morte dos policiais que morrem em serviço, onde a gente use mais inteligência, onde a gente persiga a lavagem de dinheiro, onde a gente consiga, de fato, ter uma política de segurança pública que respeite e proteja a vida das pessoas. Vamos cessar com as perseguições. Hoje, tentam colocar uma perseguição contra uma deputada do PSOL. Amanhã é contra outro deputado que divirja ou que rompa com a base do governo. Os ataques à democracia, os ataques ao Estado Democrático de Direito não têm beneficiários, porque corroem o próprio convívio plural e seus únicos eventuais beneficiários são aqueles que usurpam o poder para calar as vozes divergentes. Não permitamos que isso aconteça nesse parlamento. Vamos reafirmar a democracia, vamos reafirmar as prerrogativas dos parlamentares de lutar por aquilo que acreditam, vamos fortalecer a prerrogativa desse parlamento de atuar com independência com relação ao poder executivo. Não nos calarão, não calarão as universidades públicas, não empobrecerão
ainda mais os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado. Havendo tempo ainda, convido Vossa Excelência para ocupar a presidência para que eu possa usar a tribuna.